No dia 25 de julho de 2021, a Conferência Internacional de Blockchain em Hangzhou foi realizada no Centro de Intercâmbio Acadêmico da Cidade de Ciência e Tecnologia do Futuro de Hangzhou. A comunidade de tecnologia de blockchain da Universidade BTCU trouxe um fórum para estudantes universitários. O CEO da Nervina Labs, Cypher Yuan, trouxe um tema para compartilhar, e tópico principal é abrindo as possibilidades infinitas do futuro NFT e o futuro do metaverso. No início do compartilhamento, Cypher apontou que o NFT atual sofre bastante com a falta de imaginação e, em seguida, orienta o público passo a passo para explorar a essência do NFT. Por fim, o ponto de Cypher é que o NFT é a propriedade de símbolos culturais garantida por consenso. Vamos acompanhar a apresentação dele. Sou pesquisador da Nervina Labs e fundador da plataforma de NFT Mibal. Meu nome é Cypher. O tópico de hoje é NFT, mas estou aqui para desabafar. Acho que o NFT atual falta bastante imaginação. Por exemplo, o tipo mais simples ou mais comum de NFT é tirar uma foto ou gerar uma foto na blockchain, o que corresponde a 90% dos tipos de NFTs. Neste momento, precisamos pensar novamente sobre o que é NFT. Acho que todos estão explorando essa essência. NFT é a propriedade de símbolos culturais garantidos por consenso. O que é NFT? Temos vários níveis de pensamento. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que é alguma forma de propriedade digital. Não havia nenhum conceito de propriedade no mundo digital antes. Costumo dar um exemplo. Nós temos o hábito de dizer que eu vou te mandar um e-mail. Essa frase está errada. Agora uma analogia offline seria enviar uma carta, enviar um Sedex. Os dois não são o mesmo. Se você enviar um Sedex, o pacote em sua mão terá sumido e será entregue a outra parte. Mas se você enviar um e-mail para outra parte, você realmente fará uma cópia para a outra parte e haverá outra cópia em sua caixa de correio. Portanto, no mundo digital, antes do surgimento do blockchain não havia propriedade, era tudo cópia, copiando com margem de custo zero. O conceito de propriedade apareceu pela primeira vez no mundo do blockchain, e todos que estão familiarizados com o blockchain devem entender os princípios técnicos específicos. O NFT veio para transformar esse tipo de coisa em um direito de propriedade. O mundo do blockchain criou uma inovação, então temos uma propriedade digital e não há problema nisso. Mas que tipo de propriedade digital ela está relacionada? Da sua casa? Do seu carro? Ou sobre ativos do mundo real? A resposta é não. Não é nenhum deles. Mas por quê? Porque se fosse sobre uma casa ou um carro, precisa ser garantido por alguém no momento final da aceitação, e alguém faz essa entrega, das suas escrituras de casa e das terras que ainda estão nas mãos do governo e administradas pelos escritórios de gestão. Então, não faz sentido associar a uma blockchain. Então, a NFT não deve ser propriedade do mundo real, e também não está incluso os direitos autorais, copyright. E os direitos autorais ainda têm esse registro de direitos autorais. Se eu disser que eu vendi os direitos autorais pela rede de blockchain, então depois o que devo fazer? O que fazer com este direito que está sob esta blockchain? Portanto, não deve ser a propriedade digital desses objetos físicos, mas sim de uma representação de um símbolo cultural. Deixe-me dar alguns exemplos de leilões NFT. Um é o primeiro tweet do fundador do Twitter, que foi vendido por cerca de $1 milhão. Existem alguns memes, como Rainbow Cat e a casa de Zorroti incendiada. Ela está sorrindo lá. Esta imagem foi transformada em NFT. Disaster Girl, vendido por $500 mil. Nestes casos, o usuário não deve comprar a imagem, porque desde cedo a imagem em si já era muito usada de graça, e também não é copyright, porque todos podem usar. Afinal, então o que ele comprou? A resposta é: o que ele comprou é na verdade uma espécie de símbolo cultural. Acho que esse tipo de símbolo cultural tem um significado. Todos nós reconhecemos seu valor. Além disso, como que comprei é o símbolo cultural correspondente à imagem, e se alguém o copiar?
Costuma-se dizer que Bible foi vendido por 69 milhões de dólares. Mas, afinal, qual a diferença de ser apenas uma foto? Eu copio e envio outro NFT. Meu custo é cerca de 0, ou 10 ou 20 dólares no Ethereum. Então, qual é a diferença? Bom, na verdade, o Bitbyte é exatamente o mesmo, não há diferença. Mas quem vai garantir sua unicidade ou sua autenticidade? A outra premissa aqui: que garantia é utilizada para a propriedade deste símbolo cultural? É garantido por consenso. O que é consenso? Existem dois níveis de consenso. Um é o consenso de blockchain, que é garantido por algoritmos e jogos. Mas mais importante é o consenso social. Por exemplo, qual blockchain dentre várias blockchains é chamada de Bitcoin? Isso é determinada por consenso social, não por computadores, mas por pessoas. O mesmo é verdade para a Bible. A imagem de Bible é de 69 milhões de dólares. Posso fazer uma cópia a custo zero. Também posso fazer 100 cópias instantaneamente na plataforma Secret Trezor. Mas se o consenso social não o reconhece, seu valor é aproximadamente zero, não um consenso de computador. Portanto, podemos chegar à conclusão de que NFT é a propriedade de símbolos culturais garantidos por consenso. A seguir, continuamos a analisar que o sujeito dos símbolos culturais é humano, e o consenso também é humano. Um problema natural surgiu. Até agora, não vimos o ser humano como um sujeito muito forte em todas as narrativas do NFT. Como sujeito, o mais importante sobre os seres humanos é sua sociabilidade, organização, governança, etc. Não vimos essas coisas no gameplay do NFT. De volta ao tópico NFT de hoje, eu acho que se você quer se desenvolver ou ter mais possibilidades, você deve agregar fatores como pessoas, sociedade e interações sociais. Isso é muito importante. Vamos falar sobre outro conceito, chamado de comunidade imaginária, que é o nome de um livro. Na verdade, toda a nossa sociedade humana está repleta de várias formas de organizações virtuais. As pessoas muitas vezes não percebem isso. Por exemplo, países, nações, empresas e sociedades são, na verdade, organizações virtuais em essência. Você consciente ou inconscientemente se conformará com suas regras. Converse com os valores de todos e se identifique com o que todos concordam. Esta é a comunidade imaginária. Assim como as pessoas nesta sala hoje formaram uma comunidade espontaneamente, você pode não perceber, mas esta comunidade é chamada de seção da faculdade do BTCU. Estou aqui para ouvir. Se você não estiver aqui, nós dois somos diferentes. Isso é chamada de comunidade imaginária. A comunidade Bitcoin e a comunidade blockchain são uma comunidade imaginária, que se organiza espontaneamente por pessoas de todo o mundo, e é uma comunidade formada pela identificação com esta tecnologia, identificando-se com esta filosofia e valores. Quais são as características desta comunidade? Definitivamente, não é apenas tecnologia, mas também muitas coisas e inclui colaboração. Costumamos dizer que o blockchain é uma plataforma de colaboração, de carteiras, de bolsas, de usuários, de mineradores, desenvolvedores, etc. São colaborações espontâneas. Ele está surgindo. Quando Satoshi Nakamoto escreveu o White Paper, ele absolutamente não conseguia pensar em DeFi e assim por diante. Todas essas coisas surgiram. Depois, a teoria dos jogos. A teoria dos jogos entre mineradores e mineiros, a teoria dos jogos entre cientistas e mineiros e a teoria dos jogos entre cientistas e desenvolvedores de contratos inteligentes. Também a perda de controle. Depois de construir este sistema, a direção futura muitas vezes é incontrolável. Não podemos nem controlar estritamente um garfo. Para o desenvolvedor, ele tem que falar com o mineiro, ele tem que falar com a carteira, especialmente na transação. Você pode imaginar que se a Bolsa Global dissesse repentinamente que BCH é o Bitcoin e mudasse todos os símbolos BCH para o símbolo BTC e todo o símbolo BTC mudasse para o símbolo BTCS, o que aconteceria? Isso está fora de controle,
mas todos se reúnem e colaboram neste jogo. Embora você seja livre, você pode fazer qualquer coisa, mas como está em uma teoria dos jogos, pode ser criticado verbalmente por fazer isso. Talvez o seu Bitcoin seja executado desta forma, e você não arriscará o mundo inteiro, mas em última análise, promoverá todos para criar uma outra comunidade específica que acredite nisso. Portanto, este é o núcleo do blockchain. Então acredito que o futuro do NFT deve estar relacionado aos valores e comportamentos do blockchain. Dê 2 exemplos. Um é o projeto Satoshi Nakamoto que defendemos recentemente. O que você quer dizer? Ninguém sabe a aparência de Satoshi Nakamoto, mas se enviarmos 10.000 NFTs, os enviaremos aleatoriamente e poderão ser transferidos. Qualquer pessoa que tenha um NFT pode escrever ou modificar uma informação no NFT a qualquer momento. Esta informação é semelhante ao sistema Avatar em Donkey. Você pode especificar a aparência das sobrancelhas, nariz, etc. deste avatar. A aparência de Satoshi Nakamoto está escrita neste NFT e pode ser modificada, para que possamos obter a aparência de 10.000 Satoshi Nakamoto a qualquer momento. Em seguida, construímos um site e calculamos a média dessas 10.000 aparições, que é a imagem de Satoshi Nakamoto na mente das pessoas. É uma imagem viva, dinâmica e mutante. Esta é uma possibilidade de NFT. Se você aceitar esse cenário, pode escrever sobre sua personalidade, caráter, valores, etc., além de sua imagem. Posso escrever sobre Satoshi Nakamoto, também posso escrever sobre outros personagens como Libai e Sushi, e também posso escrever sobre Aristóteles. Mas se além da imagem deles, eu também descrevo a linguagem, o comportamento e a personalidade de Aristóteles em minha mente, ele pode ser reconstruído no mundo virtual através da tecnologia AR/VR. Posso até conversar com ele, nos tornarmos bons amigos, uma mulher pode se apaixonar e se casar, é tudo possível. Além disso, como podemos escrever personagens históricos e virtuais, posso criar meu próprio personagem e personalidade em NFT e enviá-los para meus amigos e parentes ao meu redor. Eles irão me conhecer melhor e vão saber realmente que tipo de pessoa eu sou. Isso é vivo e dinâmico. Há um ditado que diz que as pessoas terão 2 mortes. Uma é a morte física, do seu corpo, e a segunda é aquela morte em que todo mundo se esqueceu de você, não é mais lembrado. Se após a morte física, mas seu NFT ainda for transferido e lembrado por outros, e suas impressões ainda existirem e se sintetizarem no blockchain, e tudo isso se tornar um retrato virtual, então ela representará a sua alma virtual no blockchain. Talvez um tipo de imortalidade. Isso é uma possibilidade. É possível que, se esse for o caso, isso realmente constitua o núcleo espiritual subjacente do metaverso.